Abre a Bíblia comigo. Quem quer ler e quem quer ouvir? Quem vai ouvir? Mais alto! Gênesis, o livro mais difícil de achar. Capítulo de número 22, versículo de número 5. Quiser colocar aqui embaixo, Martinho, coloca aqui embaixo. Gênesis capítulo 22, no versículo de número 5. Diga graças a Deus. Deus vai operar muito hoje aqui ou não vai? Deus vai curar e libertar ou não vai? Oh! Os demônios vão cair ou não vão? As enfermidades vão sumir ou não vai? O poder de Deus é real ou não é? Ele disse isso: eis que vos dou o poder. Ele nos deu. A parte mais gostosa desse culto é agora, e eu quero ouvir Jesus falar comigo. Diga amém. Diga glória a Deus. Vamos ouvir a Jesus falar conosco? Vamos ou não vamos? Está escrito assim a Bíblia Sagrada: disse Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento e o rapaz, iremos até lá e havemos adorado e voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: eu estou vendo fogo, estou vendo a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá, aleluia, para si o cordeiro, é muito forte, aleluia, para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Diga glória! Que palavra, hein? Se assente e vamos cantar assim, ó. Fala Deus, cante com muita alegria, vai. Diga. Feche os olhos. Senhor, eis-me aqui. O teu Espírito Santo é poderoso, maravilhoso, ó Deus. Tu és o justo juiz. A tua glória, Senhor, cobre toda a terra, como as águas cobrem o mar. Eu te glorifico por dois motivos. O primeiro motivo que eu te glorifico é por minha existência, pelo ar que eu respiro e pela minha vida que o Senhor salvou, aonde seja, ó Deus, no meio da escravidão e do pecado e do cativeiro. Essas almas que vieram aqui não podem sair do mesmo jeito que entraram. Elas estão caídas, outras delas feridas, coração partido ao meio. E é por isso que eu te glorifico, porque o Senhor veio para curar corações. Pai, eu te dou a minha vida nessa hora, então quebra toda sabedoria humana e me dê, Senhor Jesus, a oportunidade de ser aqui um porta-voz do teu Espírito. Toma o meu corpo, Senhor, porque o corpo do Senhor é o meu corpo. Porque a igreja está em mim, eu estou na igreja e a igreja é o corpo. Então tome a minha vida e me dê força para estar aqui, Senhor Jesus, não somente, ó Pai querido, para estar pregando para as almas, mas sim também para ser um adorador, para ser um homem, ó Deus, julgado, Senhor Jesus, não pela lei humana, mas sim pela lei divina. Senhor, os teus anjos acampam sobre esse redor, e aqui, Senhor, tudo que eu disser, darei conta no dia do juízo e no tribunal de Cristo. Então, lava minha alma, para que assim o ensino do teu Espírito seja sempre forte e eficiente. Assim, em nome de Jesus, eu te glorifico para a glória de Deus. Olhe para cá, igreja. Preste muita atenção, porque agora o meu corpo já não pertence a mim mesmo.
Irmãos e irmãs que se encontram nessa noite, o mundo está em viravolta. As pessoas das praças estão angustiadas nos bancos das praças chorando. No meio dos coletivos, pessoas que vieram do trabalho não estão cansadas somente fisicamente. A mente humana está realmente sendo atribulada e atormentada por demônios. Nós estamos numa era crucial da história e também da extinção da humanidade. Estamos nos últimos minutos e nos últimos sentimentos de adoração a Deus, porque agora a igreja está preparando para ir embora. Estamos vivendo um tempo caótico, onde as pessoas não confiam mais em ninguém. Homens detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, presunçosos e perversos, caluniadores, estão se juntando em toda a face da terra. E isso é um dos motivos que esse texto me menciona e menciona você. O que Deus irá falar nesse exato momento, o que Ele já está falando, é acerca de algo crucial, em uma eternidade ou então em uma naturalidade de seres humanos que vivem na sua beleza natural, que vivem em seu mundo real, racional, de uma mente fria, de um espírito cauteloso e também de um coração sem Deus. Nós estamos falando de um holocausto, mas esse holocausto não é um holocausto comum, porque será o maior holocausto que houve na Bíblia Sagrada. Ele será o maior holocausto feito por homem adiante de Deus a um sacrifício. Está Abraão, um homem que recebeu uma promessa, como também Sarai recebeu a promessa de ter um menino, uma promessa onde Deus enviou 3 anjos para avisar Abraão que ele seria pai de multidões. Abraão sendo velho, ali está agora Sarai dando risada da tenda, dizendo que jamais ela poderia ter um filho, porque ela já era avançada de idade. Mas a Bíblia menciona que esse mesmo Deus que promete, Ele cumpre. É um Deus que nunca deixou a desejar para homens, é um Deus que tem todo o poder na terra e no céu, e quem tem a terra com o domínio das suas mãos, ao ponto de chamar o planeta Terra a estrada dos seus pés. Um Deus que domina todo o universo e que conta as estrelas, nome dá uma a cada uma delas, e que conta também os grãos de areia no mar. Um todo poderoso que está sentado na universalidade do homem, dizendo ao homem e também instruindo a todos os seus profetas. Assim Deus chamou Abraão e disse uma conversa tete a tete a ele, uma promessa, e disse: Abraão, sai da tenda agora. Eu acredito, meus irmãos, e assim a Bíblia relata, que Deus não chamou Abraão de dia, Deus chamou Abraão à noite. E por que à noite? Como que prova isso? Porque ele falou: olha as estrelas do céu, e estrelas só dá à noite. Então Abraão olhou as estrelas do céu naquela noite. Não sabemos se a noite estava cansada ou ele estava cansado, a noite estava vazia, não interessa. Importante que no meio da escuridão do céu começou a brilhar algo. E o que brilhou? Uma esperança. As estrelas, a esperança de uma nação que sairia de Abraão para se tornar um dia Israel. De Abraão, Isaac e Jacó, de Jacó a Israel. Mas estamos falando como tudo isso começou. Começou de um jeito tão poderoso, de um jeito tão formoso, que Deus aqui está chamando agora o seu único filho. Pegar o seu sacrifício que eu te dei, pelo milagre gerado no útero de Sarai, que agora se chama Sara, porque acreditou na promessa. Então Isaac, o menino da promessa, agora está subindo para ser sacrificado. O que vemos na palavra é que Abraão olha o seu servo e diz: olha, agora estou indo, fica aqui que logo voltaremos. Abraão tinha algo que hoje Deus irá falar com você. Abraão tinha algo hoje que Deus irá falar com os porteiros. Abraão tinha algo que hoje Deus vai falar com as obreiras. Abraão tinha algo hoje que Deus vai falar com o pastor. E aqui Deus se encontra nessa mensagem. O que é que relacionado a essa mensagem, o que dá brilho a essa mensagem, é que quando Abraão exclama e diz: nós voltaremos. Abraão está vendo, ele está sabendo, só ele sabe que ele vai matar teu filho. Mas mesmo assim, Deus chamando ele para matar o seu único filho, ele teve fé em Deus. Então ele falou: eu voltarei com ele. Como Abraão tinha essa certeza de que ele ia viver, sabendo que Deus mandou entregar seu único filho, Abraão sobe ao monte. Então ele subiu na montanha. Isaac pergunta: eu vejo a lenha, eu vejo o fogo dentro desse altar, mas cadê o cordeiro? Então colocou uma venda nos olhos do seu filho, amarrou pé e mão e colocou sobre a pedra para ser sacrificado. Que fé tinha esse homem? Hoje o Espírito Santo está falando com você. Que fé você tem? Abraão teve uma fé invisível, e a Bíblia relata que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. E estamos falando de uma fé, o poder da fé, o poder que tem a fé, ao ponto de dizer: sem fé é impossível agradar a Deus.
É algo tão tremendo que quando Pedro estava pescando e viu Jesus se aproximando dele, ele disse: afastai de mim, porque eu sou um homem pecador. Mas outra hora, no livro de Lucas 17:5, reuniram todos eles e disseram para Jesus: Jesus, aumenta-nos a fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas daquilo que vai se esperar. Se hoje alguém está com fé, morando embaixo de um viaduto, crendo, ele recebe uma casa, porque ele teve fé que o Senhor pode prover todas as coisas. A fé é uma ferramenta poderosa contra os demônios, contra os incrédulos. Mas vamos lá. Como sabemos, como vemos que Abraão se tornou um homem de fé? Quando ele ouviu a voz de Deus. Quando Abraão ouviu a voz de Deus, ele recebeu a fé. E por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo está nesse lugar. Eu estou sentindo a glória de Jeová nesse lugar. Eu estou sentindo a glória de Jeová. Olha que Deus está falando conosco. Irmãos, criou um poder dentro do homem. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, criou uma esperança naquele que nos prometeu. E quando nós ficamos esperando a promessa de Deus, temos que estar esperando com fé, porque a Bíblia diz: quem crê verá a glória de Deus. A existência daquilo que não pode tocar agora, mas que amanhã pode gozar com aquilo que se esperou. Nós estamos falando de algo que gera em torno dos homens. Como teremos fé nesse mundo vindouro, num tempo aonde sumiu a fé e o amor? E como aconteceu isso? Aconteceu pela obscuridade da terra, porque o amor de muitos se esfriaram, e se esfriando o amor, se esfriou a fé. E é por isso que muitos não crêem mais. É por isso que ninguém mais acredita que ainda pode morar no céu. É por isso que ninguém acredita que o teu marido alcoólatra possa ser um obreiro da igreja, porque a fé se esfriou. Ninguém mais consegue colocar e entrar em sacrifício com fé, como Abraão se tornou o pai de multidões, porque usou o seu maior poder que ele recebeu, a fé em Deus. E você poderia perguntar: a Bíblia menciona que quem é nascido de Deus vence o mundo, e a Bíblia também relata que nós vencemos o mundo. Venceremos o mundo somente pela fé. Relata a Bíblia Sagrada que aquele, porém, que tem dúvida se come está condenado. Então não coma, não pode ter dúvida, nem para comer. É isso a Bíblia menciona, nem para comer pode ter dúvida. Temos que andar fé em fé, viver em valor, e acreditando sempre que aquilo que Deus prometeu, Ele há de cumprir. A certeza da existência daquilo que ainda não viu, a certeza da existência daquilo que nunca mais tocou. Era com fé que Ana orava por Samuel, era com fé que ela orava que Deus daria para ela um menino, e assim o Senhor o fez. Então pela fé Abraão subiu. E segundo Hebreus capítulo 11 versículo 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. E também a Bíblia diz que todo que é nascido de Deus vence o mundo, e a maior certeza de vencer o mundo é a nossa fé. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Perguntaram a Jesus dizendo, no livro de João: o que faremos para executar a obra de Deus? E Jesus respondeu: sabe como que vocês fazem? A obra de Deus é essa: crede naquele que me enviou. A Bíblia menciona crer,
e a Bíblia menciona fé. Os dois são os mesmos sentimentos. Crendo, acreditando naquilo que não vê, isso gera fé. E é por isso que muitos de vocês estão desanimados, porque perderam a esperança em Cristo, perderam a fé em Deus. E Deus está dizendo esta noite: tenha fé em mim e verá a minha glória. Aleluia. A fé é algo tão poderoso que o que vemos nesses últimos dias é um Senhor dos exércitos. E vemos depois do Senhor dos exércitos o general de guerra, Jesus Cristo. Ou seja, Deus é o Senhor dos exércitos, Jesus é o general de guerra e nós somos os soldados. Então é um exército, é uma batalha contra o mal. E quando Paulo vai falar sobre o livro de Efésios, para mandar enviar soldados para uma guerra, ele fala de espada, ele fala de tudo, mas uma coisa ele não deixou de falar: o escudo da fé. A fé tem que estar no soldado de Cristo. O soldado de Cristo tem que levar o escudo da fé. Não adianta ter Bíblia, somente palavra e espada. Não adianta ter capacete e preparou sandálias para o Evangelho. Não adianta se não tiver fé e o escudo dela. E por que fala escudo da fé? É porque, meus irmãos, a fé nos protege. Na hora que estamos tristes, temos fé em Cristo, ela nos protege do desânimo. Quando estamos tristes, quando estamos caluniados, a fé nos protege da confiança daquilo que somos. E é isso que Deus requer de nós: executar os planos dele, ter fé nele, porque o Senhor é bom e está sentado no trono da sua glória, esperando a todos que crê nele para ver as suas grandes glórias. E o Senhor diz nessa palavra: se ainda você está comendo arroz cru, se você está desempregado, tenha fé em mim nesta noite, porque ele vai preparar um sacrifício e você vai adorar a ele. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Sem fé, ninguém consegue se aproximar de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que exercemos ela para que creiamos que Ele existe. Está na palavra. É só com fé que se aproximamos de Deus. Ninguém, se não executar a tua fé, não consegue se aproximar de Deus. Tem que ter confiança no Senhor, tem que acreditar no Senhor. Não foi, meus irmãos, somente pela coragem de Davi que ele enfrentou o gigante. Ele teve fé ao ponto de dizer: hoje mesmo ele entregará a cabeça desse gigante na minha mão. Hoje mesmo a cabeça de Golias vai estar na palma da minha mão, porque eu tenho fé. Quem é vocês para bater com o desejo de Deus Altíssimo? Davi não disse amanhã, Davi não disse depois, hoje mesmo. Ele falou: hoje mesmo a cabeça do Golias estará na palma das minhas mãos. Ele não usou somente a coragem de ser o que ele é, só de rasgar um urso, batendo. Não, ele usou a sua confiança em Deus, ao ponto de Davi também executar a fé e dizer um dos maiores salmos mais lindos da Bíblia: olhei para os montes, de onde virá o meu socorro? Ele olhou para baixo, olhou para as montanhas. Ah tá, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, também a terra. Ele começa a dizer em Salmo 19: os meus olhos se desfalecem esperando a promessa. E depois o outro salmo, sabe o que ele diz? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É muita presença gloriosa do Senhor aqui dentro.
o maior alimento que temos, é a fé. Esperar aquilo que não existe ainda. Mas se você acreditar tanto, você vai conseguir. A Bíblia menciona que Jesus, toda vez que ele curava, ele disse: olha, não somente eu te curei, mas a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te abençoou. E se Jesus precisou da fé dos outros para receberem a cura eles, assim Jesus precisa para te abençoar a tua fé. Jesus pode chorar, meus irmãos. Jesus precisa da tua fé. Você sabe por que Jesus ainda não está contigo? Sabe por quê? Porque o vento está vindo ao contrário, e você está tentando acordar Jesus no barco, e ele está acordando dizendo: homem de pouca fé, homem de pouca fé. O vento está ao contrário e você me clama. Ou você está esquecendo que você é Moisés? Assim também aconteceu com Moisés diante do Mar Vermelho. E a Bíblia diz que ele diz: o que eu faço agora, hein, Moisés? Eu não te disse, toque esse cajado nas águas e ela vai se abrir. Por que clamas a mim? Tenha fé, Moisés. Se eu estou contigo, eu estou contigo. Se eu estou contigo, se eu falei contigo, é eu que falei. Pronto, acabou. Você segura as minhas palavras. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura eu falaria e não confirmaria? Você acha que eu ia falar e não confirmar aquilo que eu falei? Assim aconteceu na vida de Moisés. Precisamos a fé para ser salvo, precisamos a fé para ser curado, precisamos de fé para ser libertos. É o motivo da nossa existência, a fé. E é isso que Jesus está falando conosco. Chega uma hora, meus irmãos, que Pedro está andando, porque viu Jesus andando sobre as águas, e o Pedro, a igreja, andando sobre as águas. Olha que lindo, a igreja andando sobre as águas. Você sabe por que Pedro conseguiu andar pelo menos 2 passos? Porque Pedro ainda não era pedra, porque se fosse a pedra ia afundar. Ele não tinha promessa de ser a igreja ainda. Então ele pisou 1, 2 passos, e ali o que fez Pedro afundar foi de acreditar que ele estava em cima das águas. Ele não acreditou que ele estava pisando em cima das águas, e a sua fé fez com que ele caísse e as águas submergissem. Quase se afogou se não fosse Jesus. E é isso que está acontecendo com você. É isso que está acontecendo com a sua vida. Você está caindo, você está quase naufragando, quase caindo e sendo afogado pelas tentações dessa vida, pelo sofrimento da tua casa, porque você não está usando a fé que vocês têm. A fé de acreditar que a sua família pode ser salva, a fé de acreditar que a sua família pode ser liberta a qualquer momento através do poder da sua oração. Essa é a fé que temos em Cristo, e sabemos que é essencial na oração. E foi o que Tiago disse em capítulo 1, versículo 6: peça-te com fé, sem dúvidas, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então a fé, ela precisa ser executada também na oração. Vocês precisam pedir para o Senhor: aumenta a minha fé. Jesus falou que a fé é um poder tão glorioso, é como uma gota de ouro dentro de um homem, porque ele disse: se tiver fé com um grãozinho de mostarda, direi esse monte: sai daqui, vai para lá. Então o monte vai sair e vai sentar em outro lugar. O poder da fé é o poder que temos, que Cristo nos enviou. O Senhor nos enviou a presença do seu Espírito para nos aumentar a nossa fé. E a igreja não pode deixar de amar a Deus, e tampouco de acreditar que Ele é fiel em sua palavra.
Você poderia perguntar para mim e para outros e dizer assim: mas espera aí, é somente isso que é fé? Não é somente isso não. A Bíblia diz que até para você estar respirando agora, que até para você estar vivo, é pela fé. O justo viverá pela fé. E isso é uma promessa dos dias atuais. E por que dos dias atuais? Porque nesses dias de hoje nós só vivemos pela fé. Está difícil emprego, está difícil tudo. Então é pela fé que alcançamos as grandes promessas. Se hoje pode aparecer 1000 pessoas numa fila de emprego, você pode ser o 1000ª pessoa na fila, você pode ser o último da fila. Mas você olhando e dizendo, muitos dizendo, é muita gente para 2 vagas, e você está na 1000 pessoas. Ei, sabe o que acontece? Pela tua fé, dá uma dor de barriga, nos 90, 100, 999 vão tudo no banheiro e você passa na frente. É assim que Deus faz. É você acreditar que é tua, é você falar, é minha, acabou, é minha, a vitória é minha, já era, Satanás. Diga glória a Deus. Vamos lá. Vamos sim. Vamos continuar. Para você ser salvo, se não tiver fé, não pode ser salvo. Aonde está isso na Bíblia Sagrada, Espírito Santo? Vai, fala comigo. Ah, tá, é verdade. E no livro de Romanos está escrito: pois somos justificados pela fé. Quem não tem fé não pode ser salvo. Até para se salvar precisa de fé. Somos justificados pela fé, e a fé em Cristo Jesus. Então quem não tem fé vai para o inferno. Vou repetir: quem não tem fé vai queimar no abismo. Pela fé somos justificados com Ele, porque se cremos neles, cremos que o Pai também o enviou. E se não temos fé, não temos crença. E se não temos crença, não temos religião. E se não temos religião, não temos Deus. É impossível fazer carinho no céu sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Precisa dessa corda invisível que liga o homem na terra para o Todo-Poderoso no céu. E esse poder não é nada mais e nada menos que a sua fé. Shanai Kebedekebe Anácia. Igreja, olhem para cá. Vocês estão achando que é brincadeira? Pela fé de Abraão, nós fomos hoje chamados. Ele é o nosso pai na fé. E segundo a Bíblia Sagrada, no livro de Romanos capítulo 5, a fé é a justiça. A Bíblia menciona, Romanos capítulo 5, que a Bíblia menciona que Ele, a justiça, em Gálatas capítulo 3, verso 6 também, assim como Abraão creu em Deus, isso não foi em vão, foi imputado como justiça. Ou seja, quem não tem fé é injusto. Não para o homem, mas sim para com Deus. Quem não tem fé está sendo injusto com Deus. E sendo injusto com Deus por quê? Porque está negando a eficácia do teu filho, deixando o seu único presente, Jesus Cristo, de lado. Não está crendo, não tem fé, não tem confiança nele. Então foi imputado como justiça a nossa fé, porque Abraão creu como justiça também. E assim Deus requer de nós que nós cremos que Ele enviou teu filho,
enviou teu Filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ei, irmãos, olhem para cá. Vocês querem a bênção do Senhor, e a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. E uma pergunta o Espírito Santo te pede, fala hoje, te pergunta: você tem fé? Você tem fé? O que aconteceu no livro de Mateus 8? Um centurião chega até Jesus e diz que um deles está muito enfermo. Então o centurião pediu a Jesus a súplica, e Jesus disse: vai e fazeis isso conforme a tua fé. Mas aquele homem tinha tanta fé, que ali ele recebeu a bênção. Aleluia. Recebeu na palma de tuas mãos. E qual foi a bênção dele? A cura do seu criado. O criado estava lá e ele falou assim: ó, desce lá, por uma palavra que o Senhor disser. Olha que fé. Uma palavra, não precisa nem ir lá tocar nele. Uma palavra que o Senhor soltar aí, o meu criado será curado. Uma palavra, isso é fé, isso é fé. Ei, eu não disse 20 palavras, eu disse uma palavra. O texto diz uma palavra. Ele não fala 20 palavras, ele disse uma palavra. E é isso que fez aquele criado ser curado. É isso que precisamos. É por isso que você está igual barata tonta quando você joga veneno na sua cabeça. Até a morte você vai ficar assim. Você está sem destino. Você não sabe o que faz a sua vida, porque você parou de olhar para a sua fé e a fé em Cristo. Sabe por que vocês estão morrendo? Porque vocês estão igual os hebreus no deserto, picado pelo veneno do diabo, e não estão olhando para a serpente de bronze que é Jesus. Se vocês olharem para Jesus, que foi levantado como uma serpente de bronze no deserto, vocês serão curados, e o Espírito Santo te conduzirá à vida e também às bênçãos do Senhor. A Bíblia menciona que o homem cego, Jesus toca nele e disse: que seja esse fato feito conforme a sua fé. Veja, e aquele homem abriu os olhos e começou a enxergar. Tudo, a fé, meus irmãos, é o nosso suporte do céu. É Ele que veio para nos trazer suporte. É a fé que veio para nos trazer força, para nos trazer ânimo. E sabia por que nós estamos há 10, 20 anos na igreja? É porque ainda guardamos a fé em Cristo. Acreditamos que Ele existe, acreditamos que Ele pode amanhã voltar, acreditamos que Ele pode curar os nossos servos, acreditando que Ele pode curar também os nossos senhores. E assim o Senhor conduz a tua vida na terra, trazendo fé aos homens, esperança aos homens, para que os homens não percam o domínio próprio e nem tampouco os seus sonhos a ser realizados. A fé, meus irmãos, é tudo na vida de um homem. Você não pode perder a tua fé agora. Você não pode perder a tua fé agora. Você precisa ser forte, acreditar, meus irmãos. Vocês precisam voltar a acreditar que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre.
Irmãos, o que Jesus disse em Marcos 9:23? Tudo é possível ao que crê. Ele não disse, ele disse tudo é possível ao que tem fé. Você pode não ter estudado até a 8ª série, mas se Deus falar agora que você vai entrar na Petrobras, se prepare, porque você vai. O impossível está na mão não do homem, mas sim na mão de Deus. E a fé, ela move o impossível. Deus está falando conosco. Todos na batalha. Saul elegante, sentado no seu cavalo como rei. Vários soldados na guerra, dando a espada com medo. E chega um menino pequeno e disse: ei, o que está acontecendo aí? É que aquele gigante está nos afrontando. Mas peraí, eu vou usar minha fé. O Deus que me livrou da mão do urso e do leão me livrará da mão do gigante filisteu. Como ele tinha certeza disso? Vamos comparar um gigante com uma criança. É impossível na lógica humana uma criança derrubar um gigante. É impossível na lógica humana um machado flutuar. É impossível na lógica humana um morto depois de 4 dias ressuscitar. É impossível na lógica humana uma éfa de farinha e de azeite pode encher uma botija. É impossível na raça humana uma capa para o Jordão. É impossível, meus irmãos, alguém ser trasladado como Filipe foi. É impossível 5 pães e 2 peixes sustentar uma multidão. É impossível nos olhos humanos um coxo voltar a levantar. É impossível aos olhos humanos o surdo voltar a ouvir. É impossível aos olhos humanos um cego voltar a enxergar. É impossível aos olhos humanos um homem andar em cima das águas. É impossível aos olhos humanos o Senhor chegar e tocar a lepra e a lepra curar. Mas é possível para Deus, é possível para quem crê, é possível para quem tem fé, é possível sim, Eita glória! Para os médicos é impossível esse ventre dar um filho. É impossível uma mulher de mais de 90 anos ter filhos. Para Deus é possível. Isso. A fé move isso. Ela move aquilo que a gente não acredita aos olhos humanos. E é isso que precisamos começar a entender. Pedro, joga a rede do lado direito. E a Bíblia diz que quando Pedro arranca as redes, a rede é tão pesada, não tinha peixe, porque Pedro estava ao lado esquerdo. E muitos de vocês estão do lado esquerdo. Começa a ouvir Jesus, e Ele vai te endireitar o teu caminho e te mandar jogar a rede para o lado direito. Você vai começar a pescar. Você vai comer para hoje, amanhã, o ano inteiro vai ter peixe na sua mesa. Começa a acreditar, começa a ouvir Jesus, porque a pesca é maravilhosa. Sai do lado esquerdo. Do lado esquerdo ficam os bodes.
Do lado esquerdo ficam os condenados. Vem para o lado direito. Pedro, joga a rede para o lado direito. Tenha fé. Se aqui não tem, vem para o meu lado, que o banquete está pronto para você, para a tua família. Vai ter peixe de manhã, vai ter peixe à tarde. Nós vai dividir o que nós vai receber, porque as bênçãos vão chegar. Ela vai chegar. Eu creio nisso. Ai, Jesus. Ó, escute. Olha que paz. Sabe por que o meu corpo está balançando? Sabe por quê? Vocês não acreditam, mas Jesus está meninando como um bebezinho no seu colo. Eu tenho fé. Você não acredita, mas eu tenho fé que isso está acontecendo. Olha que Jesus está meninando, ó. Eu sou o bebezinho no seu colo. Você não acredita. Você acha que é o pastor que está fazendo isso? Eu sou diferente de você. Eu tenho fé que é Ele que está fazendo isso. Então, não importa o que as pessoas falam de você, não importa se eles falam que você não vai chegar, continua usando a tua fé. Usa a tua fé. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Continua usando a tua fé. É isso que vai te garantir. É isso que vai te dar a vitória. Igreja do Senhor. Ai, mas eu estou mole de tanta glória que está nesse lugar. Posso dizer, está muito forte a presença do Senhor. Você sabe por que vocês não deram glória a Deus? Porque não crê. Porque se você acreditasse, é verdade, eu estou sentindo aqui, é verdade. A fé se esfriou no meio do povo. Você poderia perguntar assim, mas por que Deus não faz sinais e maravilhas como fazia antigamente? Ele faz. Mas se chegar um homem sem braço aqui na frente, e eu falar assim, ó, senhor, se prepara, vai nascer um braço aí. Ele mesmo é o primeiro. Sério? Como assim? Se chegar um homem sem olho aqui, e eu cuspir no chão, fazer um barro e passar no olho dele e falar, ele vai nascer um olho aqui. Sério? Ah! É por isso que Deus não está operando mais. Pode entrar 20 paralíticos aqui. Eu posso ser o maior orador de curas espirituais. Se não tiver fé, vai os 10 voltando com a cadeira de roda. Entenda. Você é o primeiro a falar assim, isso eu quero filmar. Eu não acredito num negócio desse. A fé do homem acabou. Hoje não tem mais fé. Posso falar algo que Jesus mandou falar? Posso? Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, quando o Filho do Homem vier, ainda achará fé na terra? Deixa eu sentar um pouquinho e falar com Deus. Deixa, pode glorificar. Que pegam o corpo de Jesus e levam ao sepulcro. E o que eu quero dizer através da menção do Espírito
que os últimos serão os primeiros. Os que seguiam Jesus não teve fé para ir no terceiro dia ver se o corpo estava lá. Mas a adúltera, que estava fora da congregação, que não ceiava, que não andava com Jesus, Maria Madalena, uma adúltera, uma mulher prostituta, usou o que ela tinha de melhor: a fé de acreditar que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Então, a prostituta que vocês julgam crentalhada, que não tem fé com nada, crentalhada, que só vive de aparência, crentalhada, crentalice, praticando crentalice, religioso, que diz: Pai do Senhor, irmão, a glória. Você foi reprovado na atitude e na atividade da fé. Uma prostituta te deu exemplo de que acreditar naquilo que ele fala. Ele disse, ela estava do lado dele quando ele olhou e fariseu: esse templo aí, eu vou ele reconstruir. Maria Madalena olhou e falou: o quê? Ah, ele morreu, mas ele disse que no terceiro dia ele ia sair de lá. Então a adúltera me pega e faz a contramão de Pedro, porque Pedro está escondido da crucificação. Vai Maria Madalena no sepulcro ao terceiro dia, e chega lá, tem um anjo sentado na pedra. Ela diz: mulher, o que vieste procurar? Eu vim procurar e saber onde colocar o corpo do meu Jesus, do meu mestre. Então um anjo se aproxima dela: por que vem procurar entre os mortos aquele que está vivo? Eu vou deixar você adorar. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então ela começou a chorar. E você poderia perguntar por que Maria Madalena estava chorando. Ela estava chorando que ela acreditou não num falso profeta, mas sim num profeta verdadeiro, que fala e cumpre o que fala. Ressuscitou. E aí Jesus olha para ela: mulher, não chores. Não chores.
e avisa a igreja. Então Tomé não tem a crença e olha, mas como assim? Ele ressuscitou, mas como assim? Então Jesus atravessa a parede, não sei de jeito que ele chegou, mas ele chegou, ele olhou e disse: porque tu vê, creres? Olha os buracos. Você vai ver. Bem-aventurado os que não viram, mas creram, teve fé. Meus irmãos, é por isso que a fé, ela é sobrenatural. Para o homem do mundo a fé é loucura, mas para nós é poder de Deus. Vou repetir: para o homem natural a fé é coisa de louco, mas para nós é um poder que vem de Deus. Eu sei, meus irmãos, que na tua casa tem muitos incrédulos, e aconteceu na Bíblia Sagrada ao ponto de Jesus chegar e dizer: onde está o corpo? E ainda Maria dizer: ei, o corpo já faz 4 dias, está cheirando mal, hein? Essas horas a barata está comendo a cabeça de Lázaro. Faz 4 dias já. Não tem jeito de sair de lá cheirando Malbec, não. Aonde está o corpo? Eu perguntei. O corpo está logo ali, Jesus. Jesus olhou, remove a pedra, olhou para cima e diz: graças eu te dou, porque tem me ouviste. Lázaro, vamos conversar aqui fora. Vem para fora. A vida entra no sepulcro. A vida entrou em meio ao cheiro mau. Então o Espírito do Senhor tomou em vida o ser vivente, e a alma vivente se tornou, e as manchas, o odor foi subindo, pele, ossos, tecidos podres foram rejuvenescendo, e as talas foram quebrando, e como múmia pulando, Lázaro sobe, e toda a multidão que estava com pedra para atacar em Jesus diz: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Diga glória! Diga aleluia! Ei! Olha para cá, igreja, Jesus está falando conosco. Aproveita que daqui a pouco a igreja fecha. Jó estava em meio aos entulhos, as suas lepras coçavam muito, e ele coçando, a mulher disse: amaldiçoa esse Deus e morra. Os seus filhos já morreram, toda a sua herança já foi queimada ao fogo, não tinha escapatória, o jeito era morrer. Então Jó deu um exemplo bíblico, e o exemplo que Jó deu, raspando com caco de telha as suas feridas, ele olhou e disse em Jó 19:25: mulher amaldiçoando, não tenho mais dinheiro, estou fedendo, lepra comendo meu corpo, fui um homem justo vida inteira, mas uma coisa eu não perdi, a minha fé. Eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará a favor de mim. Voa igual um passarinho, vai! Voa, igreja! Nós temos fé em Cristo! O te coma nagasha. Ah, Senhor, como o Senhor fala nesse lugar, como é lindo o teu falar, Senhor, como é glorioso. Aleluia.
Oh, glória, glória a Deus. Eu estou sentindo uma glória muito grande aqui dentro, meus irmãos. Jesus está aqui, igreja. O Senhor Jesus está aqui nesse lugar. Aleluia. Oh, glória. Meu Deus, que coisa gloriosa. Meus irmãos, que presença real nesse lugar, igreja. Só quem tem fé que sente isso que eu estou sentindo. Ei, Israel estava no cativeiro da Babilônia. O rei Nabucodonosor fez uma reunião e mandou Sadraque, Mesaque e Abednego amarrar os pés e as mãos porque eles iam para a fornalha. Eu não sei qual deles que falaram, mas eles expressaram de uma forma muito forte. Eles olhou e disse: fomos lançados na fornalha de fogo, no fogo ardente. O nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar dela e nos tirarmos da mão do grande rei. A Bíblia menciona que esses homens é lançado no fornalha, no fogo ardente. O fogo era para ter consumido a todos eles, mas o dono do fogo chegou primeiro. Então, quando via que tinha 3, tinha 4, então o rei assustou, dizendo: não lançamos 3 para a fornalha? Eu estou vendo um 4º homem andando com eles. Então foi isso que ele disse para Jacó. E Isaías falando: não temas, não temas. Se passares pelo fogo, eles não te queimará. Se passarem pelas águas, elas não te submergirão. Daniel, tu irá para a cova dos leões. Irei. Daniel desceu e orava em meio aos leões. Então Paulo pega o concílio do livro de Atos 27 e 25, escrevendo que foi pela fé que os nossos antepassados receberam, e crendo justiça e poder, e até mesmo pela fé esses homens fecharam boca de leões. É a fé que fez Daniel fechar a boca de leão. É pela fé que o leão jejuou. Não foi porque Daniel não era uma carne boa, não era isso. Daniel tinha uma fé inexplicável no Senhor. E pode vir adversários, pode 10.000, 14.000, tu não será atingido se você continuar permanecente na sua fé. Então a fé é aquele homem que criou uma casa e se colocou ela como fundamento na rocha. Veio o vento, a tempestade e não a derrubou. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas daquilo que ainda não viu.
Quem tem fé da glória? Quem tem fé da glória? Quem tem fé da glória? Levantam todos. Uma vez se foi dada, Deus enviada. Cante. Quero andar, cante. Em valor. E seguir. Mais alto. Até que um dia a coroa endirei no final dessa vida. O aterei de justiça. Quero andar. A Jesus, até que um dia receba no céu a coroa que me dará. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta hora gloriosa do Teu Espírito Santo, há mais de 2.000 pessoas ao vivo, e tem muitas almas aqui dentro do templo, ó Deus, que estão precisando, Senhor meu Deus e da glória, de um pouquinho de fé, um pouquinho, Senhor, meu Deus, de fé, ó Pai, para que alcançasse a vitória. Meu Deus, meu Pai, o Senhor é justo juiz, e eu peço ao Teu Espírito Santo que eles terão vitória na fé em Cristo. Pai da glória, Espírito Santo, meu Deus e meu Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo agora, Pai da glória, Pai da luz, Senhor, chegou o tempo da vitória agora, chegou o tempo da vitória. A fé, Senhor, é o firme fundamento das coisas que não se viu e daquilo que se esperou. Aumente a nossa fé, Senhor. Aumente, meu Pai, a nossa fé no Senhor. Aleluia! É pela fé que ele andou. Aleluia! Oh glória! Ele vem! Ele acalma a tempestade pela fé. E não puder atravessar, chame. De homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai. Sim, Jesus. Atravessar, e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho pega! É pela fé que somos salvos! Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não pode te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado de fé. Isso, adora a Deus. Oi, da glória!
Isso! Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais nas horas mais difíceis. ele tem poder. Se passares, O fogo não vai queimar pela sua fé. passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado canta. Ei, do outro lado, fica os olhos fechados. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e fala com Deus agora. Fala, Jesus, eu preciso que o Senhor aumente a minha fé, porque meu barquinho está afundando. Eu preciso ter fé para ser salvo. Eu preciso ter fé para te agradar, Senhor. Diga, Senhor, me ajude agora. Me dá força, Espírito Santo, para me cantar com muito louvor. Eu quero cantar com muito louvor. Diga, eu quero cantar com muito louvor. Então cante com muito louvor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Sempre será. É com fé que recebemos as vitórias. Nunca vi um justo sem resposta. Não perca a sua fé. No sofrimento. Não perca a sua fé. Basta somente Somente o que Deus está falando. O que Deus está fazendo. Escute. Quando Ele estende suas mãos, É a hora do quê? é a hora de vencer. Então louve. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando? Tá chorando, louve. Tenha fé, não chore. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Ei, cante. Não importa, O teu louvor, sabe onde? louve. Invade o céu. Escuta essa aqui, Satanás. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Pega a buzina, Josué. Vamos quebrar tudo. Vai pegar o corneta, canta em volta de Jericó. A gente precisa entender O que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Escute, é fé. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, Pela hora do quê? é a hora de vencer. Então louve agora, vai. Então louve, Pode cantar com fé? simplesmente louve. Pode louvar com fé? Tá chorando, louve. Precisando, louve. Cante! Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Vai! Seu louvor. Invadiu lá! Invadiu a morada de Deus! Olha que lindo! Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre
cima de Satanás. Vamos quebrar todos os altares de Baal. Aleluia. Quem está orando com muito louvor, glorifique com palmas. Vai, bate palma, bate palma. Isso, bate e vai falando. Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. Eu tenho fé que a minha família será salva. Eu tenho fé no Senhor que a minha casa será salva. Eu tenho fé no Senhor que a minha família será curada. Aleluia, glória a Deus. E quem diga glória, dai um glória, dai um glória. Mas que palavra foi essa, hein? Se assentam, meus irmãos. Eu estou impactado. Quem é o segundo que está também? Que mensagem maravilhosa. Eu estou flutuando. Quem está flutuando? Quem está flutuando? Eu estou em outra dimensão. Sabe que dimensão estou? Pergunta qual? Só falo se todos perguntarem. A dimensão da fé. É essa que eu estou. Eu não estou na terra, eu estou na fé. Diga graças a Deus. Diga glória a Jesus.